Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News. Hoje é segunda-feira, 10 de fevereiro, e vamos começar a edição de hoje falando que uma denúncia anônima levou os policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, a apreender um caminhão em Catanduva com 130 quilos de maconha. O caso aconteceu neste sábado. A droga, de acordo com a investigação, abasteceria os pontos de tráfico da capital. E diante da denúncia, a polícia realizou uma campana na rodovia Washington Luiz e outras possíveis vias que poderiam ser utilizadas para desviar dos postos policiais, mas eles então conseguiram apreender a carga, 131 tijolos de maconha, o equivalente a 130 quilos de droga. O celular do motorista também foi apreendido e levado para perícia. O motorista de 48 anos foi preso e encaminhado ao Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico. E olha só, funcionários do Departamento de Saúde da ENCA, que é a equipe municipal de combate ao Aedes aegypti, estão reclamando do transporte. O veículo que leva o pessoal para trabalhar nos bairros, fazer ali casa a casa, e, segundo o pessoal, está sucateado e sem condições de levar os funcionários, mas mesmo assim continua circulando e com gente dentro. Olha só essas imagens do transporte da ENCA, olha a situação, levando os trabalhadores com a porta aberta porque a porta está quebrada. É inacreditável. E olha, não pode reclamar, viu? Tem mais essa. Quem reclama é punido, segundo o relato de funcionários. Aliás, vários funcionários procuraram o jornal para relatar que estão sofrendo perseguição e ameaças. Então, a recomendação é: dê o seu melhor e não reclame. Depois, se cair, aí a gente depois vê o que acontece, não é assim mesmo? Então, você tem que colocar a sua vida em risco com um transporte sucateado e não pode contestar. Infelizmente, segundo relatos de funcionários municipais, isso estaria acontecendo com muita frequência, principalmente nos últimos 4 anos. E, no mínimo, olha só, devemos ter respeito com o próximo, ainda mais numa gestão tão humanizada e que ganhou até prêmio de melhor gestão do estado, conhecida nacionalmente, como o prefeito gosta de dizer por aí, Então, isso não pode acontecer. E Catanduva vive uma epidemia de dengue. Já são 624 casos de dengue somente em 2025 e 2 óbitos em investigação. A dengue é considerada epidêmica quando as infecções atingem 300 casos para cada 100 mil habitantes. O chamado coeficiente de incidência já atingiu esse patamar em Catanduva. Olha só aqui, os dados são 538 por 100 mil habitantes em Catanduva, Então, portanto, estamos numa epidemia e tudo isso já era previsto pelas autoridades de saúde. Rio Preto, que tem mais de 480 mil habitantes, está com 7.210 casos confirmados. Até o momento, o país registra 160.980 casos prováveis de dengue e os óbitos totalizam 33 somente em 2025. Vamos falar agora de um assunto que, olha, não tem explicação. É a piscina do Conjunto Esportivo Anuar Pachá, que continua em obras desde 2023. Portanto, 2 anos nessa situação. E o pior é que, mais uma vez, teve um prazo de conclusão prorrogado, desta vez por mais 60 dias. E isso aconteceu várias vezes nesse período de 2 anos. Toda vez o contrato é aditado. O término da obra previsto para o início de fevereiro foi adiado, então, para o dia 21 de março, conforme aditamento autorizado pelo prefeito Padre Osvaldo.
A empresa responsável pela intervenção é a RAC Construtora e Serviços de Pindorama. Segundo informações disponíveis no portal da Transparência da Prefeitura, o contrato foi assinado em 19 de dezembro de 2022, no valor de R$ 1.400.000 para a reforma da piscina e a construção de vestiários. A obra começou em 2023 e de lá para cá o valor acordado subiu, já está em R$ 1.600.000 e o saldo a liquidar é de R$ 580 mil. Lembrando que o edital previa que toda a obra deveria ser concluída em até 6 meses, ou seja, 10 de julho de 2023. A reabertura foi uma das promessas da campanha anterior de Padre Osvaldo em 2020. A piscina deixou de ser utilizada no fim do governo de Geraldo Vignoli, encerrado em 2016. Na época já apresentava vazamentos, embora possuísse água parcial. Ela foi esvaziada no início da gestão de Afonso Macchioni Neto e Marta Espírito Santo Lopes em 2017 e permanece fechada até hoje. A Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Catanduva convida a população para uma audiência pública que está marcada para o dia 26 de fevereiro, a partir das 4 horas da tarde, no plenário da Câmara para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do município relativas ao terceiro quadrimestre do exercício de 2024. A comissão é presidida pelo vereador David Roger, conta ainda com o vereador Carlos Alexandre o Gordo como relator e o vereador Manuel Gol de Ouro como membro da comissão. E após o forte temporal que atingiu Catanduva na tarde da última sexta-feira, as equipes do meio ambiente continuam atuando em diversos pontos da cidade para a remoção de árvores caídas. Aliás, muitas árvores ainda estão sendo retiradas das casas, dos locais públicos. O estrago foi grande. Na Rua São Paulo, mais uma vez, o local ficou inundado. A chuva forte deixou parte da rua intransitável por causa da enchente e, mesmo assim, teve quem se arriscasse na tentativa de passar pelo local, mas o motorista acabou ilhado na enchente. A sorte é que a água escoou mais rápido dessa vez. E amanhã teremos aqui pessoal da SAEC que vai estar falando sobre a obra, sobre as enchentes, e os pontos de alagamento na cidade devido à forte chuva de sexta-feira. E a cidade de Novo Horizonte parou neste domingo para ver Neymar, que foi titular no empate do Santos com o Novo Horizontino por 0-0 na tarde desse domingo, dia 9, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. O Novo Horizontino registrou seu melhor público nos últimos anos no estádio Jorge Ismael de Biase, com ingressos esgotados 3 dias antes da bola rolar. Foram quase 12 mil pagantes nas arquibancadas. O Novo Horizontino colocou 11 mil ingressos à venda, sendo 5 mil para torcedores do Santos, com os bilhetes custando R$ 150,75 a meia. E olha, a cidade, que é a casa do Novo Horizontino, tem apenas 38 mil habitantes, ou seja, mais de 30% disso, quase um terço, esteve presente no estádio para ver Neymar, Sem falar que muita gente de Catanduva e região também esteve lá para ver o jogador, que seu desempenho, no entanto, não foi à altura do esperado pelos torcedores. Com uma forte marcação do time adversário, o atacante teve uma atuação apagada. Ele teve apenas uma finalização, mas foi para fora do gol. Além disso, dos 7 dribles que tentou, não teve êxito em nenhum. Na semana passada, nós mostramos aqui a entrevista com o empresário Afonso Macchioni Neto, que falou sobre os 47 anos do grupo Macchioni. E agora nós vamos exibir
a última parte da entrevista, que ele fala sobre vida pública, sobre a gestão dele e sobre o rombo orçamentário da atual gestão. E você é uma pessoa que, além de empresário, também se meteu em política, ficou um tempo, né, fora aí das empresas, já que tem bastante gente que te ajuda e muito. Aí você deu um tempinho das empresas privadas, foi trabalhar na parte pública, que é algo muito difícil, né? Eu acredito que é muito mais difícil. Na verdade, foi contra a minha vontade, mas eu agradeço, porque a oportunidade que foi me dada me desenvolveu. Eu cresci como ser humano, de saber o tanto de benefício que nós temos para a cidade, né? Então eu tenho, assim, me sinto muito honrado, muito feliz por ter tido essa oportunidade. Eu não queria, eu só fui porque o prefeito da época não me pagava. Nós estávamos fazendo coleta de lixo, nós tivemos transporte urbano, coletivo, que também esqueci. Nós compramos a empresa de ônibus, que era uma trajeto estadual, né? Fazíamos Catiguá, Tabapuã, nós íamos até Olímpia. E aí nós participamos da licitação aqui em Catanduva, e nós ganhamos metade da cidade para fazer o transporte e depois a outra metade. Então nós estávamos com o transporte coletivo, pavimentação asfáltica, em pleno solo sagrado, pavimentando lá, e a coleta de lixo. E o prefeito não me pagava, né? Mas queria que eu saísse candidato, né? Então eu sofri uma pressão muito grande. Não, Afonso, as pesquisas apontam que você é o único que tem condição de ganhar do PT. Você é o único. E realmente, quando nós fizemos o Zeca de Freitas para nos ajudar na campanha como marqueteiro, ele falou, Afonso, eu não acreditava naquelas pesquisas. Pô, a intenção de voto no seu nome chegava a bater 67%. Isso é um negócio que não existe, né? Mas também meu nome estava em tudo quanto é lugar, né? Era latão de lixo, era caminhão de lixo, então não era uma coisa... me popularizava, e também sou daqui de Catanduva, estudei sempre aqui, então tinha os amigos, família toda aqui, então, enfim, baixa a bola. Tinha sua né? Propaganda em todos os cantos da cidade. Baixa a bola. E aí, então, Mas era um novo nome surgindo. Isso. E aí, aquele sufoco, eu não sabia mais o que fazer. De repente, eu falei, eu vou sentar lá e vou falar que eu aceito com uma condição. Eu fui lá, sentei lá, falei, prefeito, eu vou aceitar ser candidato com uma condição, você me pagar até 31 de dezembro, que era quando vencia. Se eu ganhasse a eleição, eu tinha que assumir de primeiro. Eu jamais vou fazer um cheque para me pagar. Então, eu queria que você assumisse um compromisso de me pagar. Aí eu saio candidato, e você não precisa ajudar com absolutamente nada. Não quero caminhão de terra, que era muito comum na época, né? Arrumar um jeito lá, os prefeitos, quando tem a chave na mão, faz umas certas lambanças desse tipo, né? Se bem que acabou tudo isso, graças a Deus. Falei, você não precisa me dar nenhum caminhão de terra, eu faço a minha campanha sozinho, desde que você me pague, né? Mas imagina, sentou lá, pegou o lápis, dia tanto eu dou tanto, dou tanto. Começando a campanha, já me pus o meu nome e cadê o pagamento? Nada. Gastando na campanha, porque você entra, já tem que se molhar, né? Sim. Não tem jeito. Não podia parar o serviço, porque eu perdi a eleição. Se a pessoa parar o transporte coletivo, o lixo da cidade, ou o asfalto do solo sagrado, que é o maior, era um reduto enorme, né, de eleições. E aí ganhamos a eleição e fomos impugnados, em 96, por absolutamente nada. Não cometi nenhum delito. Qual que era o problema? Eu tinha, como prestador de serviço da prefeitura, eu tinha de me descompatibilizar. O que seria? Eu tinha que nomear um administrador para a empresa e eu saí da empresa. E nós fizemos isso. Nomeamos um administrador e eu saí da administração. Fui fazer campanha. Aí o doutor José Alfredo achou que eu estava... Porque ele que queria ser o candidato, porque ele era o vice na época.
Então ele ficou muito bravo comigo e aí arrumou um jeito, né, de se vingar. Graças a Deus, talvez tenha sido bom. E aí ganhamos a eleição dia 5 e eu me preparando, porque a eleição ganha, eu tinha que abrir mão da atividade. E aí já anunciei que eu estava vendendo as empresas. Dia 8 foi o julgamento, começou aqui em junho, ganhamos em primeira instância com o Dr. Júlio, e eles recorreram no tribunal. Não se sabe como foi esse julgamento no Tribunal Regional, porque quando chegou no Superior Tribunal Eleitoral em Brasília, o relator foi muito claro. Foi esse julgamento, não veio para cá concluso. Concluso, quer dizer, não tinha sido feita uma análise mais a miúde no Tribunal Regional. Aí foi para a votação, empatou 3-3. Segundo o judiciário, os advogados, empata 3-3, é favorável ao réu, é pró-réu, porque teve uma dúvida no julgamento. Então, normalmente se dá ganho de causa para o réu. O Marco Aurélio, que foi o voz de Minerva, que ele era o presidente do Superior, votou contra e eu perdi. E os meus advogados eram de renome. Era o doutor Torquato Jardim, que depois veio a ser ministro do Lula, acho que foi, o da Dilma. Não sei, ele foi ministro. E ele era do Tribunal Superior. E também o doutor Célio Silva, que era advogado simplesmente do Maluf. Então você vê que eu estava bem, né? Bem assessorado. E aí eles queriam continuar para reverter. Eu falei, não vou. Chega, eu já não tinha mais dinheiro nem para comprar o arroz com feijão. Eu falei, chega. Aí, como eu já tinha comentado da venda, chegou o Ronan Maria Pinto, que era o dono, que era a empresa que fazia o transporte coletivo em Santo André. Aí depois ele foi preso segundo constava, ele estava envolvido na morte do José Daniel, lá, o prefeito de Santo André. Né? Então, sabe como é que é mexer nesse... E aí ele chegou, desceu de helicóptero lá no pátio da firma. Falou, fiquei sabendo que você está vendendo, quanto você pede? Tanto. Ele falou, dá uma parcelada? Eu falei, do jeito que o senhor quiser. E aí acabou comprando a empresa, que aí era Rotedale, lembra quando veio fazer o serviço? Rotedale. Ele pôs Rotedale, o nome da firma. E aí ele fez também a empresa de ônibus, não, continua, acho que Tabapuã, depois mudou porque era uma concessão estadual, inclusive, também, né? Enfim, foi bom, porque eu vendi com dor no coração, porque era um serviço que eu gostava de fazer dentro da minha cidade, mas amadureci. Depois tive a oportunidade de voltar a me candidatar, fui eleito em 2004, assumi em 2005, pegamos uma situação de penúria, a prefeitura correndo o risco de sofrer uma intervenção, era esse o comentário à época, porque inclusive existiam várias desapropriações, inclusive a do Gavioli, que a prefeitura não tinha pago, e nós tivemos que assumir tudo isso. Nós tínhamos um passivo junto na promotoria com o doutor José Carlos, que era centenas de itens que nós tínhamos que adequar, e as pessoas falaram para mim, Afonso, se você conseguir adequar o que o promotor pede, não precisa fazer mais nada, porque já vale por uma administração. Um ali, hein? Nossa Senhora! E aí, graças a Deus, também com bons assessores, que também é a mesma sorte da empresa, nós conseguimos fazer uma maravilhosa administração, né? Culminou aí com o trabalho do tratamento de esgoto do município, porque também era outro problema. Na época, a prefeitura estava sendo penalizada pela CETESB por causa do Morro do Urubu, por causa do lixão.
Aí nós abrimos um processo licitatório, regularizamos o serviço do aterro sanitário. E também, na época, Natália, por incrível que pareça, não podia se instalar mais loteamentos em Catanduva e indústrias. Por causa do esgoto? A não ser que eles fizessem o seu próprio tratamento. Senão não podia jogar mais no São Domingos. O São Domingos era o maior poluidor do Turvo Grande, da bacia. E aí as empresas não queriam vir. Não, nem podia, porque custava muito caro. A Cocam bombeava lá no Eldorado, lá para cima, o esgoto dela para tratar lá e voltar no rio. Aquele esgoto preto que descia, né? Aquele mau cheiro lá em cima, naquele bairro Solo Sagrado, Bom Pastor, em função do esgoto da Cocam, a Matilate aqui embaixo, né? Enfim, Catanduva não tinha. Catanduva era uma cidade extremamente fedida. Exatamente. Né? Essa baixada. Muita gente que vinha de fora. Nossa, uma reunião de um grupo de formatura me falou: Afonso, como é fedida a tua cidade. Era mesmo. Né? Enfim, era um cordão de esgoto o nosso São Domingos. E aí, logo nos primeiros dias de administração, eu foquei. Falei, olha, se eu conseguir fazer o tratamento de esgoto, eu já tinha prometido isso na campanha, que eu fazia o São Domingos virar piscoso de novo, ficar piscoso de novo. Se eu conseguisse fazer isso e mudar a linha férrea, estava tranquilo. Então, nós conseguimos. E outra, né, Natália, o benefício do tratamento de esgoto, além de você poder atrair as empresas para Catanduva, junto com a Escola do SESI, com o Senai que nós trouxemos, com o Instituto Federal, com a FATEC, Catanduva está preparada para receber empresas. Exatamente. É que o país não está ajudando. Nós estamos entrando numa fase complicada, mas já de alguns anos. Então, o sistema econômico não motiva. E outra, a informatização acabou com aquelas empresas de 1.000, 1.200 funcionários. Não tem isso, porque agora tem robô, enfim. Então, nós entramos numa situação complicada, mas Catanduva está preparada para receber empresa. Nós temos cursos técnicos, nós temos o tratamento de esgoto, nós temos água, nós temos energia elétrica, nós estamos preparados. Né? E aí eu fico muito chateado quando alguém critica Catanduva. Nós estamos entre as 50 melhores cidades do estado de São Paulo. É um índice maravilhoso. Quer criticar? É a gestão pública, que eventualmente falta com médico, falta uma estrutura, falta na escola, falta... E outra coisa, mas a infraestrutura da cidade, se ela fosse recapeada, você vê que também é a situação administrativa e não da cidade. Exatamente. Nós somos os maiores exportadores de toda uma grande região, 8 vezes mais que Rio Preto, não é? Então, eu tenho orgulho. Amendoim, açúcar. Não fala mal de Catanduva para mim, não, que eu fico nervoso. E a linha férrea só não saiu em função da intervenção política. Está tudo pronto, até a aprovação ambiental pronta. Não é? Era para inaugurar agora 2025. Né? Mas, enfim, lá em cima e aqui embaixo, eu até acho que fiz um papel meio desagradável para mim, quando eu fui naquela reunião, na audiência que a Beth programou. Naquele momento já estava tudo certo, véspera da eleição, aquilo foi passar um pano, para mostrar que estava acompanhando o que queria. Podia ter intercedido com peso do deputado. Intercede, ajuda. Tem peso. Veio tá outro na deputado cúpula. Aqui, né? E a gente também ficou na expectativa. Aquele deputado também, me desculpa, fez outro papel de palhaço também, me desculpa o termo. E aí a população ficou na expectativa nada, e nada foi feito, né? Porque não fizeram nada. Momento. Né? Não, estava tudo certo. Era reverter o que eles já tinham feito de bobagem. E não foi por falta de luta. Quantas vezes eu fui para Brasília, você não acredita, sair de madrugada e voltar de madrugada e correr e naqueles... Eu tive audiência com 3 ministros diferentes do transportes para poder ajeitar. Eu fui no DENIT, eu virei amigo do pessoal do DENIT, né? Tanto que eu estive lá para conseguir. O que você acha de tudo isso que o padre fala? Porque vai
fazer o contorno, a cidade vai crescer e esse elefante branco vai ficar no meio da cidade? O que você acha de tudo isso? Uma coisa é a cidade crescer em volta de uma linha férrea sem um planejamento, que é o nosso caso. Nós não tínhamos um planejamento em 1900 e bolinha. A cidade foi crescendo do jeito que quis. Aliás, quem fez o primeiro plano diretor de Catanduva fomos nós. Não dava para admitir você administrar uma cidade sem um mínimo de planejamento, de lei, de organização. Não tem, não existe isso. Nós somos o plano diretor primeiro foi nosso. Fomos nós que fizemos, né? Então, eu acho o seguinte, um dia, daqui 30, 40, ou tomara que daqui 10 ou 20, a cidade chegue no traçado. Mas vai chegar com estrutura para poder ver onde é que vai passar, é por baixo, é por cima, vão preparar o viaduto, o loteador sabe. Você vê em determinados locais, principalmente de Europa, você vê onde tem a rodovia, e a cidade está ao lado, tem proteção sonora, né, ao lado, para não atrapalhar os moradores. Então, não precisaríamos chegar nesse ponto, porque lá também a cidade chegou na rodovia, né? Mas nós poderíamos ter interferências que não teríamos nenhum conflito, entendeu? Não teríamos nenhum conflito. Mas, enfim. E as obras que eram para serem entregues, pelo menos 3, agora no fim do ano, nem começou e parou. Não, isso também vai ser empurrado com a barriga. E, olha, foi muita sacanagem. Perdemos uma grande oportunidade. E por problema também de mandato superior, porque mudaram o contrato da Rumo. O contrato da Rumo era investimento de 300 milhões aqui em Catanduva, que era o preço da linha férrea. Eles vão gastar 150 com essas intervenções, não é? Pô, mas se eu comprei uma concessão e a minha parte que eu tenho que pagar é 300 milhões, como é que depois de tudo feito eu só vou pagar 150? Ô, Natália, olha, tá difícil, né? Tá difícil. Realmente. Não, tá difícil. A gente precisa ter muito estômago, viu? É que a gente gosta muito do país e gosta muito da cidade. Mas... Afonso, e como que você vê, por exemplo, esse resultado orçamentário aí, que a gente mostrou até no jornal dos últimos 12 anos, né? E que os últimos 3 anos aí do Padre Osvaldo, no vermelho, né? Agora 18 milhões. Vergonhoso. É inadmissível um administrador fechar o ano sem que tenha acontecido nenhuma catástrofe. E a gente não viu nem grandes obras para falar, foi para essa... Nenhuma. Eu vi outro dia publicando uma grande obra. Estavam fazendo 300 metros de rede de esgoto na Rua Capanema. Pô, legal. É que nem um outro prefeito que inaugurou o elevador, né? A escada Não, fez uma inauguração uma vez, um dos prefeitos, inaugurando 14 berços lá no Caique. Que vergonha, gente. Pô. Então, quer dizer... o padre pegou, quando ele entrou em 2021, foi lá, a gente viu que ele pegou no azul 52 milhões em caixa. E ele anda falando que ele pegou já no vermelho, com dívidas que dói muito também. Administrações anteriores, enfim, mas ele não conseguiu. No primeiro mandato, né, no primeiro ano, tudo bem, no primeiro ano sim, mas e depois, no segundo ano, 37 milhões e meio. Né, um rombo aí que foi histórico, né, numa década. Veja, dívidas quando se assume a prefeitura, as de longo prazo, e também eu assumi de longo e de curto, não tinha dinheiro para pedir para a empresa mandar merenda escolar, não tinha dinheiro para o laboratório mandar o remédio. Paga, senão eu não mando. E da onde que você vai tirar se você está... E tem a ordem cronológica, bom, enfim... mas é inadmissível, sabe? Eu acho que eu ia concluir, falar sobre outra coisa. Era sobre esse posicionamento de não falar a verdade, sabe? É uma autoridade eclesiástica
que nós aprendemos ao longo da nossa formação católica, que está no mandamento que você não pode mentir. Sim. Eventualmente, uma mentirinha necessária que não traga grandes... Tudo bem, até né? passa, vai. Mas numa posição de prefeito, você mentir é uma vergonha, é uma vergonha. Eu tinha assumido na última campanha que pagaríamos os 5% do atrasado. Nós não conseguimos pagar, mas nós deixamos o dinheiro. Quem pôs a cerejinha no bolo foi o atual, mas com recursos que eu e a Marta deixamos, não é? Porque senão também, de onde que ele ia tirar? Ele tem fábrica de dinheiro. E quando ele entrou, muito se questionou em relação a isso. De onde que tirou o dinheiro? E ele não falou. Lógico que não, ele é muito bom, é fantástico. Enfim, eu acho que... E aí, assim, a gente viu no dia 1º de janeiro ele cobrando a investigação da Câmara, que gastou-se muito, quilhões da Câmara, e ele ali com 18 milhões, inclusive, né? Natália. E é algo que ele vem cobrando, mas será que não é o sujo falando mal lavado? Ô, Natália, veja, a Câmara tem um percentual que ela em cima do orçamento. Eu não me lembro quanto é 1%, 2%, 0,2%, 0,3%, sei lá. Mas é um percentual. Esse é o limite que a Câmara, que o Executivo repassa para a Câmara. Por lei. Por lei. Isso já é errado. É lei, mas é errado. Por quê? O que é um orçamento? Você tem que fazer o provável gasto que você vai ter. Então, o presidente da Câmara teria que sentar e falar, olha, são 13 vereadores, vezes tanto, tem um compromisso de tanto, tem tantos assessores, a folha da Câmara é tanto, e fazer uma conta, né? Lógico, alguma gordura, vai ter uma manutenção, tem que trocar isso, um pré-orçamento e tal, e colocar exatamente, não exatamente, mas uma ideia de valor de quanto ele precisa. Baseado nos outros anos. Isso, né? Antes da minha administração também não tinha. Sabe como funcionava? O Horácio ligava e falava assim, prefeito, desse mês estou precisando de R$1.000, R$2.000. E o prefeito mandava. Não era um absurdo que já mandava o máximo, né, que a lei permitia. Então, assim que teria que ter sido feito. Como o Pereira administrou e o Gleison administraram, e gastaram 8, e gastaram muito, no meu modo de ver, porque também já pegaram uma Câmara inchada, mas já gastaram muito, porque Botucatu gastava 5,5, pode levantar, Botucatu tem 26 mil habitantes a mais que Catanduva. Enquanto Botucatu tinha 30 funcionários, Catanduva tinha 66. Por quê? Para que tudo isso? Chegamos a ter dois funcionários só no estacionamento. Bom, o estacionamento da prefeitura não tinha ninguém de funcionário. Era um controle para cada um que tinha a sua vaga lá, o secretário, o primeiro escalão, não é? Ele apertava, entrava e fechava. Precisa ter alguém lá? Tem dó, né? Então, deram festa. Então, 8 milhões, tá bom, ainda está dando um padrão razoável, legal. Agora, de 8 para 13, para 16, dobrou, e 16 para 22... E quem que concorda com esse valor? É o executivo, é ele que manda o dinheiro. Agora quer falar que o outro gastou muito, por que você mandou? E desde que o presidente da Câmara na época, que era o Marquinhos Ferreira, quando ele entrou, ele já falou que não iria devolver, não teria devolução do dinheiro para a prefeitura. Então o padre não poderia falar que não sabia, já sabia. Ele mandou essa quantia, né? E foi muito alta, 22 milhões. A Câmara Municipal, se atendo dentro daquele valor, com gastos comprovados, está tudo certo. Era 13 milhões? Tá bom, vai gastar 13 milhões. Né? Tudo bem. Agora... Era 13, depois 22. Se eu sou prefeito, ele fala assim, olha, os 13 não vai dar, eu preciso de mais 3... Você me traz onde é que você vai gastar e eu quero analisar. Eu não vou te mandar dinheiro assim. Me parece que o padre não se preocupou. Mandou para tentar trazer para junto dele, né? Aquela política velha, né? Que existe,
que toma lá da cá, né? Toma lá da cá, toma lá da cá, e eu não fui tomar lá da cá. E é o morde a sopra. Porque a primeira vez que a Câmara fez alguma coisa que não estava do meu agrado, talvez eu tenha pecado, porque a Câmara foi eleita pelo povo e talvez merecesse o respeito do voto, mas eu não podia aceitar uma situação de fazer um refis para qualquer tipo de valor. Eu sabia quem eram os 100 maiores devedores de Catanduva, da prefeitura. São empresas que não têm a mínima... Não pode ter essa isenção. Bom, então, no lugar de fazer um refis aberto para todo o valor, faz para 30, 40, 50 mil reais. Para quem realmente, pequena empresa, um cara que não conseguiu pagar o IPTU, mas não, tem gente que pagou 1,2 bilhão, 1,5 bilhão. Pô, um cara desse precisa de refis? Pagou à vista, hein? Teve um aí que pagou 1,2 milhão à vista. E eu fiquei muito nervoso. Aí eu entrei com uma ação contra os vereadores para eles reporem os 10 milhões que a prefeitura perdeu. A prefeitura perdeu 10 milhões que foi distribuído para quem não precisava. Não foi, pô, coitadinho, não. Foi empresas de transporte, banco, gente que tem condição, né, que deixou de pagar ISS. Enfim, grandes empresas, empreiteiras que trabalharam aí, enfim. A Natália é revoltante, né? E é por isso que você não quer mais voltar na política. Graças a Deus que me tiraram, viu? Graças a Deus que me tiraram. Não, com o nível que nós temos, não dá para trabalhar. Não. Mas você não pensa, por exemplo, mais em voltar para a prefeitura? Não. Eu até gosto da administração pública. Do desafio, né? Muito gostoso, de fazer tudo que nós fizemos. Como era gostoso ver, fazer uma ponte, fazer uma avenida. Pô, nós, entre novas e prolongadas, nós fizemos 12 intervenções. A Benedito Zancanelli, da Sergipe para frente, basicamente nós fizemos tudo. Até na marginal do Washington Luiz, a Daniel Subia. E outra, tivemos que desapropriar vários lotes, terrenos que chegavam a escritura até no rio. O rio era a divisa deles. Aí, para abrir, tivemos que comprar. Não é? Do mesmo jeito que nós compramos lá para fazer o CRAS no Imperial, que esse é o lugar que nós temos que fazer um CRAS, porque era à beira da rodovia, e a gente dava o café da manhã para o funcionário rural. Então, no lugar de dar dentro do ônibus, eles descem aqui no minutinho, tomam café e vão embora. Então, fizemos o CRAS lá naquele lugar, fizemos o CRAS do Bom Pastor, fizemos o CRAS lá no nosso teto. Enfim, nós demos uma estruturada também, lá no outro CRAS, lá na Juca Pedro, lá no Centro Social Urbano, nós damos uma estruturada na cidade para todos os níveis, o trabalho certo. Agora que eles estão fazendo aí alguma coisa semelhante ao que a gente tinha, quantas pessoas que a gente conseguiu arrumar serviço para eles depois do trabalho certo, que eles aprenderam, frentista de posto, tratador de piscina, jardineiro, servente de pedreiro. Pô, nós demos cursos mais variados e essas pessoas adquiriram confiança para chegar no posto de gasolina. Olha, eu sei abastecer um veículo, eu sei olhar o óleo do motor de um carro. Então, ele foi com segurança para pedir o emprego, né? Não, e não tínhamos todo esse pessoal terceirizado que tem hoje, né? Porque a grande maioria que a gente usava era pessoal do trabalho certo. A gente matava 2 coelhos, né? Dava a cesta, pagava um salário, e ele vinha, aprendia e nos dava em serviço. Foi muito bom, foi muito gratificante tudo isso. Natália, nós chegamos a fazer, agora estão fazendo uma pinturinha e estão comemorando, né? Põe telha véia numa escola, troca o telhado, larga a mão, né? Sabe? Enfim, você vê no Santos Aguiar, um caminho que eu faço, o jeito que pintaram a grade do Santos Aguiar. É vergonhoso, vergonhoso. Ao longo dos nossos 8 anos primeiros, somando-se o espaço, a área de salas de aula, mais cozinha,
laboratório de informática, as áreas quadradas que nós fizemos, nós chegamos num número de 20 salas de aula, não, de uma sala de aula a cada 20 dias nós construímos. Uma sala de aula a cada 20 dias. Agora inauguraram lá uma escolinha alugada, né? Alugaram um prédio da Secretaria da Saúde e nós entregando os aluguéis, porque nós não queremos pagar aluguel, a prefeitura não pode pagar aluguel, a prefeitura tem que ter o seu próprio. Ela não está de passagem, ela vai ficar por aqui. Verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Né? Sempre bem-vindo aqui. Obrigado. E eu acredito que as pessoas gostaram do nosso bate-papo hoje. É um pouco longo, né? Dá mas pra você é cortar gostoso. um monte Eu acho de que coisa. as pessoas gostam de saber, né? E até relembrar as épocas da prefeitura. Ah, sim. Eu gosto muito também. Agora nós estamos escrevendo o livro, viu? Ah, voltou com o Retomamos, livro? Que bom, A Carla está nos ajudando. Que bom. Mas eu estou sem motivação para escrever, sabe? Não pode. Começa... Eu me envolvo no trabalho e isso já fica no segundo plano, então tá difícil. Mas é bom a gente relembrar, porque teve muita coisa boa que aconteceu. É outra dificuldade. Você lembra, escreve uma coisa, lembra de outra, escreve outra. Muita coisa, né? Mas a gente fica então no aguardo do livro. Tá bom, se Deus Quando quiser. acabar, vai fazer lá um... temos que fazer, né? Né? A noite de autógrafo. Exatamente, eu quero ser convidada. Vamos fazer. Muito obrigada, Valeu, Afonso. eu que agradeço. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.